dia. Nossa aula de hoje é sobre triângulo retângulo, não é isso? Que a gente vê o triângulo retângulo porque ele é chamado assim porque ele tem um ângulo de 90 graus. E se a gente estender aqui as nossas laterais, ele vai se transformar em um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo, o estudo dos catetos, né, da hipotenusa, ele vem muito do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que diz assim, o quadrado da hipotenusa, vamos chamar essa hipotenusa aqui de A, esse cateto aqui de B, esse cateto aqui de C, certo? O quadrado da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Que justamente também Pitágoras foi um grande filósofo matemático, né? Ele foi um dos pioneiros que criou as escolas pitagóricas, né? O símbolo dele era uma estrela, né? Isso? Um pentágono, tipo uma estrela. E ele formou, né, isso, as escolas pitagóricas, que eram famosos no estudo da matemática, né, e de outras ciências. Que também o nome da origem da palavra matemática também foi atribuído a Pitágoras, né? Então, vamos lá estudar um pouquinho aqui desse triângulo aqui, né? Então, veja que ele é um triângulo retângulo. Se eu pegar esse triângulo aqui e der uma voltinha assim, ele vai ficar dessa forma. Não é isso, ó? Aqui é um ângulo de 90 graus, viu, gente? Aí, ó, só, vai ficar assim. Tá certo? Então, ele se encaixa também no estudo do triângulo retângulo do Teorema de Pitágoras. Mas vamos estudar um pouquinho aqui, não é isso? Então, eu disse o seguinte, que A da hipotenusa BC. Então, aqui eu tenho A, é justamente esse pedacinho aqui, tá certo? A gente chama ele de hipotenusa. A. Por que hipotenusa BC? BC. Tá certo? BC. Aí, C do cateto AB oposto ao ângulo C. C do cateto BC, o AB, né? AB, oposto ao ângulo C. Aqui não é C, o ângulo tá aqui, ó. Tá certo? Aí, B tá aqui, ok? Que é justamente esse lado. Do cateto AC, oposto ao ângulo B, ó. Não é oposto? Tá lá na frente, tá vendo? Esse lado aqui é oposto a esse. Esse lado é oposto a esse, tá vendo? Que são opostos, lados opostos. Aí H, que é a nossa altura, é a altura H relativa à hipotenusa, que é justamente relativa a essa hipotenusa. Ó, hipotenusa relativa, tá certo? Então, tá aí um pouquinho do estudo dos triângulos retângulos. Lembrando, nós temos um texto aí, vocês façam a leitura, um pouquinho da história de quem foi Pitágoras, bem resumidazinha. Mas dá para vocês aprenderem, tá certo? Então, lembrando também do nosso Teorema de Pitágoras, tá certo? Que a gente já viu nas aulas anteriores, que é justamente por conta do cálculo da área, da altura dos triângulos retângulos. Então, assim, eu preparei um exemplo de uma figura de um triângulo retângulo e eu, com uma régua, eu vou medir nessa régua a medida que estão pedindo aqui, ó, que está pedindo aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho a hipotenusa, eu quero a medida da hipotenusa. Então, eu vou pegar uma régua a partir do zero, coloco aqui em cima, ó, e meço. Então, a minha medida deu 18 centímetros. Então, eu vou e coloco aqui 18. Então, é preciso você localizar, tá certo? A hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto ao ângulo N. O ângulo N está aqui. Então, o cateto oposto fica para cá, tá certo? Então, o cateto oposto é quem? É PM. Aí, você vem, ó, e faz assim, ó. Aqui, deu 12 centímetros.
12 centímetros. Cateto adjacente ao ângulo N. O cateto adjacente é esse aqui de baixo, ó, o ângulo N. Cateto adjacente. Então, MN. Então, o que é que eu vou fazer? Também vou medir. Para mim, aqui deu 15 centímetros. Aí, cateto oposto ao ângulo P. Cateto oposto ao ângulo P está aqui. Então, qual é o cateto oposto? O daqui de baixo. Então, MN. Então, quem é MN que a gente calculou agora? 15 centímetros. Espero que tenha entendido como fazer, tá certo? É bem simples para você fazer uma atividade só para medida, tá certo? Depois a gente vai ver o cálculo de ângulos, que é o seno, cosseno e tangente. Então, a gente vai vendo aí no decorrer das nossas aulas, tá certo?